Parte aqui é uma coisa assim, um bocado complicada. Mas ainda está o outro. Meus irmãos, desculpem tratar assim, parece-me que somos quase todos ou espíritas ou a caminho de o ser. Ou, pelo menos, somos quase todos aprendizes desta mensagem maravilhosa que Jesus nos deixou e que o nosso convidado desta noite, que já não é propriamente um convidado porque vai fazer 16 anos, que nós lhe concedemos a presidência honorária da nossa casa. É um amigo desde há 25 anos, ou melhor, desde há 26 anos, vai fazer em agosto próximo, e portanto é um de nós. Às pessoas que nos visitam de fora, que vêm ao encontro do seminário que nós realizamos este ano mais uma vez, nós desejamos as boas-vindas e que se sintam nesta casa como se estivessem na sua própria casa. Aos visitantes que vêm à procura de ouvir Divaldo falar e de ouvir Divaldo transmitir a mensagem do amor, nós desejamos também as boas-vindas. A nós, que nos habituamos já a pisar o chão desta casa, eu também desejo que possam guardar dentro de cada um aquilo que Divaldo já nos habituou a ouvir e que eu já não tenho mais palavras para classificar. E o melhor mesmo é nós ouvirmos e retermos, porque parece que Portugal vai acordando cada vez mais para a mensagem que o Espírito nos transporta em si. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridos irmãos no ideal do Espírito, exoramos as bênçãos divinas para todos nós. Naquela oportunidade, asseverou o rabino judeu Krushner: eu havia sido nomeado para dirigir a sinagoga em Nova York. Para o jovem rabino, aquele era o momento culminante da sua carreira religiosa. Casado e pai, foi surpreendido com uma observação da minha esposa: nosso filho Aaron parece definhar. Havia-me dito a querida companheira. Ela o havia levado a vários médicos e nenhum deles lograra diagnosticar a enfermidade do nosso filho. Preocupados, notamos que aos 4 anos de idade, o nosso menino não apresentava o desenvolvimento que era de esperar-se. Pior ainda, lentamente ele definhava. Nos dias que se seguiram, observamos que ele apresentava uma certa degenerescência orgânica. Os cabelos começaram a cair-lhe. Foi nessa oportunidade que passou a frequentar a nossa sinagoga um pediatra especializado em enfermidades incomuns da vida infantil. Levei o meu filho. Ele o examinou, submeteu a uma série de exames complementares e depois me deu a notícia aparvalhante. Aaron era portador de uma enfermidade que ataca uma criança em 1 milhão de crianças. Progénia. Eu não sabia exatamente o significado da palavra. Ele explicou-me que a progénia era uma degenerescência dos tecidos e a criança, cada dia que passava, tinha um envelhecimento muito veloz. Aos 5 anos de idade, meu filho deveria ter 30 anos de vida. Aos 10 anos de idade, se ele chegasse até lá, seria um homem de 60 anos. Mas ele não ultrapassaria os 14 anos de idade.
e deveria morrer como um ancião, totalmente degenerado, com aspecto grotesco, assinalado por esta degenerescência que parecia castigo de Deus. A ciência não sabia exatamente a origem da doença. Não havia nenhuma terapêutica e a única possibilidade era aguardar. Acreditamos que Deus não iria fazer isso conosco. Eu era rabino judeu, dedicado, fiel, de excelente moral. O meu lar era um lar saudável. Eu tinha certeza que Deus somente faz assim com pessoas más, não com pessoas boas. Aguardei a sucessão dos fatos. Meu filho continuava a frequentar o jardim de infância. Mas o diagnóstico cruel se tornava realidade cada dia. Ele despertava com as características do envelhecimento precoce. E naturalmente tivemos que enfrentar uma série de vicissitudes adicionais. As crianças, na sua ignorância, são impiedosas. Zombavam do meu filho, criticavam-no, gargalhavam dele. Ele agora, aos 7 anos, já não podia competir nos desportos. Era um homem cansado, com o desenvolvimento anatômico de um homem de mais de 50 anos. Acompanhamos esta tragédia embrulhados na dor, até que meu filho, aos 14 anos de idade e 3 dias, morreu como se tivesse 90 anos. Era um aspecto doloroso. Aquele ser que degenerara a uma idade avançada e nem sequer chegara a viver. Depois que tivemos a oportunidade de sepultar o filho, eu me perguntei, por quê? Que Deus faz coisas más às pessoas boas? Eu não era um seguidor do Talmud, da tradição da lei. Eu não observava realmente o sábado, como está prescrita na tradição antiga. Eu havia sido um homem dedicado à religião e não podia entender esse Deus. Dediquei a minha vida agora a estudar Deus do ponto de vista teológico. Ou não existia Deus, ou Deus é um engodo. A questão de dizer que Deus é todo poder, eu constatei que não é verdade. Mais tarde eu iria fazer o levantamento da minha teoria diante desta perspectiva. Quando coisas más acontecem a pessoas boas. Na minha condição de rabino, eu visitei a semana passada uma senhora que me dizia, Deus poupou a minha vida. O acidente automobilístico foi terrível, mas Deus me poupou. Eu agora serei uma boa judia. Eu ficava calado diante destas colocações, porque na semana anterior eu tive a oportunidade de visitar uma jovem que foi assassinada por um estuprador. E então eu me perguntava, por que Deus, que salvou esta mulher, não salvou aquela jovem? Esta é uma mulher pecadora, velha, usada, cuja vida moral é irreprochável, e Deus a poupou. Mas aquela menina, aquela miúda saudável, rica de esperanças para os pais, Deus arrebatou-a porque acontecem coisas más com pessoas boas. Tive necessidade de fazer um reexame da minha postura religiosa. Mas foi em Ló, o grande profeta, que eu pude entender um pouco a respeito de Deus. A Bíblia conta que Ló era muito feliz. Ele era um homem rico, de uma família bela. Os filhos amavam-no. A esposa devotava de fidelidade. E um dia o espírito do demônio disse a Deus, na terra, ninguém te ama. Eu então
comecei a meditar a respeito disto. E depois de meditar muito, eu tive a figura de Ló, de Jó, e me dei conta que ele era grato a Deus e amava a Deus, porque, afinal de contas, tudo lhe corria muito bem. Então o espírito do mal lhe disse: tira-lhe a fortuna, mata-lhe o filho, mata-lhe a mulher. E eu quero ver se ele ainda te ama. Então Deus, para provar que o seu profeta amava-o, de um momento para outro arrebatou-lhe a fortuna. E ele foi reduzido à miséria. Logo depois morreu-lhe a esposa, e ele foi levado à viuvez. Depois morreram-lhe os filhos. Ele experimentou o escárnio, a zombaria. Aí então ele chamou Deus para ter um diálogo. E nesse diálogo, ele perguntou a Deus por que ele havia feito tantos males. Deus respondeu-lhe: afinal, quem és tu para interrogar-me? Eu criei o universo, eu fiz a vida, eu sou o autor de todas as coisas. O que é que tu sabes da realidade da vida? As tuas preocupações são a comida, o lar, as moedas para o conforto. O que é que tu sabes da vida? Eu, no entanto, tenho preocupações que tu não tens. E somente aí, aquele homem miserável entendeu a grandeza de Deus, que no ato de devotamento e de ternura lhe restituiu novos bens e o tornou feliz. E o Dr. Krishner escreve uma obra memorável e termina de uma forma melancólica. Deus não tem poder. Ele nem sabe o que vai acontecer. As coisas acontecem à deriva. Se ele pudesse interferir nas criaturas humanas e nos seus destinos, ele não deixaria que coisas más acontecessem a pessoas boas. Mas porque ele não está realmente preocupado conosco, ele estabeleceu determinadas leis e deixa que essas leis vão automaticamente executando o seu programa até o momento em que cada um faça a sua própria evolução. Ao lermos esta obra de eminente teólogo judeu, somos levados a lamentar profundamente o estado da cultura religiosa da terra. Porque o homem que segue o judaísmo, que o predica, estabelecer que o Senhor do universo não sabe o que faz, é um absurdo de natureza lógica, tão tremendo e avassalador, que nos vemos obrigados a responder por quê que acontecem coisas más a pessoas boas, apelando para a reencarnação. A reencarnação é uma doutrina filosófica que se encontra no contexto da história da humanidade desde priscas eras. A doutrina do Vedanta, mais de 8.000 anos atrás, é fundamentada na polivalência das experiências humanas e na multiplicidade das vivências carnais da criatura. Através da reencarnação, diz Krishna ao seu jovem discípulo Arjuna: é necessário que vás a campo pelejar. Tu és o meu discípulo bem-amado, conta ele no Bhagavad Gita. E, no entanto, vejo-te atemorizado, porque és obrigado a lutar. E na vida todos deveríamos lutar para tornar a nossa realidade exequível. Mas tu és Pandava, e outros pertencem a uma raça paralela que são os gurus. Os gurus são teus primos carnais. Os Pandavas são nobres. Os gurus são indignos. É necessário que traves uma batalha para vencer os gurus, estes seres que te amesquinham, que te desgraçam, a fim de te libertares da doutrina dos renascimentos. O jovem príncipe Pandava volta-se para o mestre e lhe diz como é que eu poderei lutar.
contra esses seres abjetos e cruéis. É verdade que eles são maus, mas são meus parentes. Por acaso eu poderia desencadear uma luta contra meu tio e minha tia, contra meus irmãos e meus primos, contra os meus avós? Sim. Fala de Krishna. Desde que eles te perturbem a marcha e sejam adversários da tua paz. Eis necessário que te revistas de coragem, que adquiras a sabedoria da força e que enfrentes a batalha para destruires aqueles que são a causa da tua desgraça. Mas como poderei lutar? Será crível que as famílias se desagreguem e aqueles que pertencem ao grupo familiar sejam devastados por inimizades? E Krishna volta a dizer, é da lei, o mal deve desaparecer, banhado pela claridade sublime da luz. Mas onde eu travarei essa luta? É uma luta sem quartel. Onde eu a travarei? E Krishna lhe diz, no campo da consciência. E na consciência da criatura que estão os Pandavas e os Gurus. Os Pandavas são as virtudes e os vícios são os Gurus. E enquanto somos solidários aos vícios e anuímos ao seu mal, a vida perde o sentido, é destituída de grandeza e a criatura marcha para o aniquilamento. O ser é a vida é eterna. Os vícios são heranças atávicas da inferioridade do animal que a criatura arrasta no processo da evolução. É necessário que a virtude, depois do discernimento da razão, da inteligência, sobreponha-se àquelas tendências animalescas que têm como ponto basilar o egoísmo. É necessário que traves uma batalha terminal para que então te eleves ao nirvana e experimentes a paz e a plenitude. 800 anos antes de Jesus, na cidade indiana de Kapilavastu, um jovem príncipe entristeceu-se por notar que a sua vida era muito monótona, era destituída de beleza e de significado. Ele tinha tudo. Ali nas fronteiras do seu império havia tanto prazer que o tédio tomava conta do povo. Ele resolveu então sair das suas fronteiras para saber o que se passava além nas outras partes do mundo. O escravo candidatou-se a levá-lo. Ele montou um animal fogoso e nobre e, conduzido pelo escravo, saiu da cidadela e começou a percorrer os arrabaldes, as aldeias, as vilas. E em cada lugar onde chegava, ele defrontava a angústia, o sofrimento, a dor, a miséria, a doença. Foi tomado de uma grande melancolia. E quando retornou à casa, ele constatou que a vida é sofrimento. Aonde quer que a criatura vá, aí está o sofrimento. Ele abandonou tudo, procurou um monastério e foi meditar. Ali esteve quase 13 anos, lutando contra as tendências carnais, as paixões, os gurus. Mas ele o fazia através da violência. Negava-se o direito do prazer, odiava o corpo, odiava a vida. Então se deu conta que o ódio não leva ao amor. E a rebeldia não pode proporcionar a paz. Abandonou o monastério e, acompanhado por 6 monges, saiu andando pelas estradas da Índia. Até que certo dia, à sombra de uma grande figueira, ele sentou-se em lótus e começou a meditar. O que é a vida? Para que vivemos? O que deveremos fazer para que a vida seja-nos plena? Então, neste momento, o príncipe Siddhartha Gautama iluminou-se, tornou-se Buda, adquiriu o dom da sabedoria, aureolada pela plenitude da paz.
Ele sorriu e, chamando os seus amigos, foi a uma cidade próxima, onde apresentou as 4 nobres verdades do que seria o budismo. Ele disse à multidão: a vida é sofrimento. Tudo que existe é sofrimento. Mas é necessário que saibamos quais são as causas do sofrimento. Porque se não sabemos as causas do sofrimento, o sofrimento não tem significado. A terceira nobre verdade: libertar-se do sofrimento. E a quarta nobre verdade: como se libertar do sofrimento. Por que que a vida é sofrimento? Ensinou Buda que a vida era sofrimento, porque tudo na vida terrestre é impermanente. Porque é impermanente, ela gera sofrimento. Quando pensamos que o amor é eterno, a pessoa nos trai contra sofrimento. Quando fazemos um plano de larga duração, a morte interrompe o nosso projeto. Sofrimento. A doença interdita o nosso passo. Sofrimento. Então, Buda estabeleceu como é o sofrimento. O sofrimento é a dor, é o desencanto, são a amargura, a desesperação, a ansiedade, o medo, a aflição. E as causas do sofrimento. Ele estabeleceu que existem causas próximas e causas remotas. Entre as causas próximas, a impermanência é a responsável. Porque acreditando o homem que tudo é permanente, ele se decepciona e padece da frustração do sofrimento. Nesta impermanência do sofrimento de causas atuais, ele estabeleceu as doenças físicas e mentais. Porque o nosso corpo é constituído de células em permanente transformação. Graças a isso, essas células degeneram e produzem a dor. As dores físicas abrem espaço na degeneração para as colônias microbianas que se alimentam do nosso desgaste, e isso produz a dor. O anseio, a ternura, a necessidade emocional, quando não atendidas, produzem sofrimento. Mas existe da impermanência um sofrimento ainda mais cruel. Aquilo que hoje é a nossa felicidade, amanhã talvez seja a causa central da nossa ruína. Como fazer então? Apela Buda para as causas recuadas. As nossas vidas anteriores. Acontece-nos hoje o efeito das nossas ações em encarnações pretéritas. A árvore produz de acordo com a qualidade da semente da qual se origina. Que fazer então? Libertar-se do sofrimento. É imperioso que a criatura lute. Liberte-se dos sofrimentos. De que forma? Buda estabelece uma diretriz para nos libertarmos do sofrimento. A primeira regra de libertação do sofrimento é esta: ame. Ame todos os seres sencientes como se for a sua mãe. Todos os seres que têm sensibilidade, vegetais, animais e criaturas humanas, como se fossem sua verdadeira mãe. Porque a mãe e não o pai. É necessário entender a doutrina budista. No budismo, Deus não é pai, é pater mater, é co e autor da criação. É um Deus portador dos requisitos masculinos e femininos da nossa ambiguidade terrestre. Muitas vezes as deidades indianas são apresentadas metade homem, metade mulher, ou uma face masculina, outra face feminina. É a mãe quem nos carrega durante 9 meses. Mas se ela é uma mãe ingrata, é uma mãe cruel, o problema é dela, não é do filho. Cabe ao filho amar a sua mãe, que lhe deu a oportunidade de viver quando poderia ter interrompido.
A primeira regra é, portanto, esta: ame todos os seres sencientes como deve amar sua mãe. Segundo, esteja atento à bondade deles. Não há pessoa nem ser que não tenha um ato de bondade. Não pode haver uma cena mais comovedora do que a fera alimentando a cria, do que a flor desabrochando, do que o cardo agreste e cruel abrindo-se em flores miúdas. Só existe beleza, mas é necessário estar atento à beleza. Criaturas há que o imenso jardim, coroado de flores, consegue ver o espinho que é a defesa da rosa. Não olhe os espinhos, olhe as rosas. Deixe que a sua alma resplandeça de amor para entrar no terceiro requisito. Devolva aos seres sencientes tudo aquilo que sua mãe lhe deu de amor. Faça às criaturas da terra, vegetais, animais e hominais, aquilo que você gostaria de receber das criaturas sencientes da terra, e verá que o sofrimento cede lugar. Quarto requisito: tenha paciência. O que não se resolve agora, resolver-se-á logo mais. É uma questão de tempo. Há um período para semear, outro para germinar, crescer e cegar. É necessário que a paciência esteja presente no comportamento da criatura humana, no seu desenvolvimento de valores para libertar-se do sofrimento. O quinto item de Buda é este: trabalhe em função da paixão. Ame com paixão. Tenha esta paixão estética. Para tudo que você faça, faça-o com um pouco de entrega de você mesmo. Quando chegar a esse momento de paixão, lute para fazer uma coisa inabitual. Saia da rotina. Seja você quem tem um gesto de perdão, de complacência, de beneficência. Seja você quem renuncia. Não espere que a pessoa que o magoou venha pedir desculpa. Vá você até ele. Mas a sua vítima, melhor razão. A vítima é que está bem, não é o acusador. Que a vítima perdoe ao acusador. Porque guardar mágoas e ressentimentos é guardar lixo moral. É deixar que a ferrugem danifique as peças de um equipamento delicado. Então nós temos sofrimento porque temos ressentimento. Somos pessoas ultrassensíveis. Alguém passa e não fala conosco, nós já ficamos magoados. E por que nós não falamos com o outro? Então são esses pródromos do egoísmo, que é inferioridade moral, do orgulho, que é pequenez espiritual, que nos dão o sofrimento. Então Buda propõe como última etapa a meditação. Procure sair das suas paixões. Pense em você como membro ativo da coletividade. Faça a sua parte, medite, encontre-se, realize-se, e você verá que o mundo é melhor. Você pode talvez não melhorar o mundo, mas você vai melhorar. E na hora que você melhorar, o mundo começará a melhorar. Porque a sociedade é constituída de células. Da mesma forma que o corpo é constituído delas. Quando uma permanece estável e equilibrada, multiplica-se. E naturalmente o organismo termina por se tornar saudável. Seja a célula básica do organismo social. Então o budismo estabelece por que coisas más acontecem a pessoas boas hoje, que eram más ontem. Porque nós somos o resultado de várias experiências. Depois de Buda, 800 anos, vem Jesus e estabelece como fundamento da salvação, da felicidade, nascer de novo. É a linguagem hebreia para a mensagem libertadora de Jesus. Quando Nicodemos, o doutor do Sinédrio, vai perguntar-lhe que é necessário fazer para entrar no reino dos céus, ele não titubeia: nascer de novo. E Nicodemos tem um choque. Ele vivia a doutrina farisaica,
a doutrina da unicidade das existências. Ele então pergunta como pode um homem que já é velho entrar outra vez no ventre de sua mãe para nascer. E Jesus responde-lhe: é necessário nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino dos céus. A teologia cristã primitiva irá observar que nascer da água é tomar um corpo novo. Porquanto a tradição hebreia ensinava, no começo era Deus, e o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Acreditavam os hebreus primitivos que a água era o elemento inicial constitutivo da vida. E disse Deus: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus tirou das águas as terras, separando-as. Então, dentro da cosmologia judeia, a concepção da água como elemento material é fundamental. Daí Jesus haver asseverado: é necessário nascer da água pelo novo corpo de ordem material. À medida em que a evolução se deu na área da ciência, a embriogenia, a biologia e a genética vieram demonstrar que a primeira forma de vida animal é a forma aquosa. Quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio para a fecundação do óvulo nidado, esse espermatozoide é uma gota de água que se vai acoplar em uma gota de água gelatinosa, revestida de uma camada que se abre para deixá-lo passar. E ele percorre da crosta à intimidade da célula cerca de 4 minutos. Aloja-se ali, e a partir deste momento está a formação de um novo corpo para nascer de novo. Dispara da trompa de Falópio na direção do útero e gasta aproximadamente 20 minutos. Quando se acopla na câmara uterina, começa a absorver o líquido amniótico, a água, até que irá formar o ser, porque à medida em que os minutos passam, o fenômeno da multiplicação das células vai fazendo que aquela célula única se torne 2, 4, 16, multiplicando-se por si mesma, até chegar a um organismo adulto com 60 trilhões de células, 68% das quais constituídas de água. Porque a célula fica em um banho de água salgada para poder sobreviver, onde a sessiparidade permite ele multiplicar-se. O conceito de nascer da água é tomar um corpo novo, nascer de novo. E nascer do Espírito é tomar uma nova personalidade. A individualidade é o ser, a personalidade é a experiência carnal. Hoje eu sou Divaldo, ontem posso ter sido Manuel ou Antônia, amanhã poderei ser Margarida ou Josefa, mas eu sou a soma das minhas experiências, como qualquer uma pessoa é o resultado da sua vivência. A reencarnação foi referendada por Jesus. E os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. Mais tarde, a escola neoplatônica de Alexandria, ao decretar a reencarnação como a forma de explicar o sofrimento, as coisas más que acontecem às pessoas boas, iria sofrer o reproche do segundo concílio de Constantinopla, que vigeu de 552 a 558, quando foi ela decretada como doutrina herética. Mas, apesar de ser afastada do cristianismo, então, catolicismo, a doutrina permaneceu na terra e o Oriente enriqueceu-se dela para que ela fosse chegando através da história de pensadores a explicar à criatura a finalidade da sua existência corporal. Foi Allan Kardec, o homem que teve a coragem de examinar esse pensamento filosófico e demonstrá-lo à luz da ciência experimental do século XIX. Foi Allan Kardec quem,
mediante a ciência espírita, explicou que a nossa vida tem uma programática que antecede a nossa realidade corporal. A nossa vida não se inicia no berço, ela não conclui na tumba. É preexistente, é sobrevivente. Ela tem a oportunidade de desdobrar-se para ensejar a renovação de postulados pelo mecanismo da evolução. Logo depois, quando Kardec apresentou o Espiritismo em 1857, Helena Petrovna Blavatsky e o Coronel Olcott apresentaram a Teosofia em 1875, restaurando o pensamento indiano da reencarnação. E por volta de 1888, em Barcelona, um homem admirável resolve examinar se é verdade a nossa vida começa no berço, na fecundação, ou se ela tem antecedentes. Estavam em voga os métodos da hipnose. E José Fernandes Conavida, faz que os seus pacientes regridam a vida pré-natal e pede-lhes que dê um salto no escuro e eles alcançam encarnações passadas. Esse admirável José Fernandes Conavida, que será chamado Allan Kardec espanhol, prova, através da experiência paranormal, que a reencarnação é um fato de laboratório. Logo depois, outros experimentadores, Marat, Bouvier, o conde Alberto de Gland de Rouchat, que foi diretor da Escola Politécnica de Paris, fazem as regressões de memória e provam que antes da vida, a vida, que o ser moral de hoje é o ser emocional de ontem. Cada um colhe de acordo com aquilo que semeou. Felicidade desdita não são concessões nem punições divinas, são oportunidades que a divindade nos brinda para o mecanismo da evolução. Nesse ínterim, em Chicago, um jovem médico realiza experiências na área da psiquiatria com os seus pacientes. Ele contrata uma secretária e nota que a partir daí a sua clínica modifica-se completamente. Quando, atendendo certo dia um paciente, a secretária entra no estado de consciência alterada e começa a dizer coisas absurdas. Tratava-se de uma mulher normal, uma senhora muito bem casada, e ele dá-se conta que naquele estado alterado de consciência, ela contava uma história ridícula, se não impossível, a respeito do paciente. Dizia que a sua doença era provocada por ela, aquele psiquismo que a dominava. Depois de falar e contar umas histórias excêntricas que o paciente acompanhava aturdido, o médico percebeu que estava diante de um grande enigma. A partir daí, sempre que ele chegava a um paciente psiquiátrico, ele consultava a secretária. Ele entrava no estado alterado de consciência e contava qual era o problema. Ele deu-se conta que nos fenômenos psiquiátricos há uma incidência de manifestações de natureza espiritual. Esquizofrenia, autismo, hebefrenia, psicose maníaco-depressiva, estados de perturbação, têm raízes no intercâmbio de psiquismos que viveram na Terra. Então ele percebeu que a morte não mata a vida. E depois de estudar profundamente as raízes daqueles fenômenos intermediários, o Dr. Carl Weickland provou que o ser espiritual é o ser eterno. Mas nas experiências que ele realizou com a sua secretária, ele detectou que muita doença de hoje tem causa em vidas anteriores. Ao escrever a sua obra magna, 30 anos entre os mortos, o Dr. Carl Weickland oferece-nos uma visão psiquiátrica, científica, da imortalidade da alma e da pré-existência do espírito. Nesse mesmo período,
os Estados Unidos estão sendo sensibilizados por um homem notável, Edgar Cayce. Edgar Cayce era protestante fundamentalista, intolerante, e certo dia doente da garganta, ele estava no quintal da sua casa lendo a Bíblia, quando teve a sensação de um desmaio. Naquele desmaio apareceu-lhe um anjo e disse-lhe: eu sou teu amigo e tenho ordens superiores para ajudar-te. Se tu desejares, poderás curar as pessoas enfermas. Irás lutar contra grandes problemas e dificuldades, mas irás diminuir a dor das criaturas humanas. Edgar Cayce diz quanto eu gostaria de ser útil, principalmente para curar as crianças enfermas. E o Espírito angélico lhe diz: a partir de hoje, tu farás diagnósticos, receitarás enfermidades e as pessoas se curarão ao contato contigo. O que tu tens na garganta é uma infecção de tal natureza. Toma tal medicamento. Edgar Cayce desperta, narra o sonho à esposa, faz a medicação recomendada e cura-se. A partir de então, esse homem notável revoluciona a América, porque ele consegue fazer diagnósticos em estado de transe. Ele adormece. As pessoas dizem-lhe o nome, a idade e o endereço, e ele diz o que a pessoa tem. Estabelece o diagnóstico com perfeição e a terapêutica recomendável. Durante 10 anos, ele atendeu a mais de 50 mil pessoas, a quem curou sem erro de diagnóstico. Certo dia, no entanto, apresentado uma paciente a Edgar Cayce, ele diz: o problema dela não é desta vida. Os senhores notem, ele é fundamentalista, não acredita na reencarnação. Ela viveu antes de ser o que é, quando se comprometeu com as leis divinas, adquirindo a enfermidade que agora está eliminando. A dor, o sofrimento, é o veículo de que a divindade se utiliza para o ser expungir os seus danos morais. É necessário que ela ame e faça o bem para anular o mal que fez, libertando-se assim da enfermidade que a perturba. Quando ele voltou ao normal e soube que se havia referido à reencarnação, ele acreditou que houvera enlouquecido, porque ele não cria na reencarnação. Passaram-se os anos, os diagnósticos de Edgar Cayce foram tão notáveis que os Estados Unidos nomearam comissões de cientistas para estudarem-no. Levaram-no ao cárcere, porque a intolerância cultural é pior do que a intolerância religiosa e o fanatismo de raça. Ele continuou diagnosticando e hoje a Fundação Edgar Cayce tem catalogados mais de 200 mil casos de reencarnação detectados por Edgar Cayce. É nesse momento que a psicologia e a psiquiatria começam a investigar a criatura integral. E para a surpresa geral, a psicologia proclama: a reencarnação é a explicação dos sofrimentos humanos. E neste momento, nos Estados Unidos, um admirável psiquiatra da cidade de Miami, de um dos melhores hospitais americanos, escreve um livro fenomenal, muitos mestres, muitas vidas, provando que a reencarnação é a explicação para os fenômenos psicopatológicos, para as enfermidades irreversíveis, para as doenças amputadoras. O Dr. Wise, ao apresentar o seu livro, desafiou a Academia Americana, sendo ele catedrático de psiquiatria no Hospital Mount Sinai, em Miami Beach. Ele demonstra que, estudando pacientes, ele levou a encarnações passadas para que esses pacientes explicassem a razão dos seus sofrimentos. E graças a uma terapia agindo na matriz do sofrimento, as pessoas libertaram-se dos problemas. A reencarnação chega ao momento histórico científico em que a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise demonstram
a sua validade, a sua realidade, a sua alta significação. E o Espiritismo, que vivia marginalizado com os postulados da reencarnação e da comunicação dos espíritos, é trazido à atualidade para explicar a razão do sofrimento humano. Coube a esta doutrina científica, demonstrada em laboratório, o extraordinário mistério de elucidar as afirmações de Krishna, de Buda, de Cristo, trazendo a reencarnação para o cotidiano das nossas vidas. Encarnar e desencarnar são indumentárias que vestimos e despimos. Reencarnar é uma experiência nova a que nos submetemos para evoluir. Tivemos a oportunidade de conhecer o discípulo do Dalai Lama em Zurique, na Suíça. E ele me dizia: Sua Santidade, o Dalai Lama, recomenda-nos viver com a consciência absolutamente tranquila, porque neste mundo impermanente temos um corpo e temos um outro corpo. Saímos do corpo como quem sai da veste. Vestimos o corpo como quem usa uma camisola qualquer. A morte para nós não tem sentido. E a vida para nós só tem sentido quando somos úteis à humanidade. Que diz o Espiritismo? Perguntou-me. Eu lhe respondi. O Espiritismo diz que a vida só tem sentido quando somos caridosos. Quando atingimos o nosso alto nível de consciência. Quando sabemos que a dor não é castigo e o amor não é um prêmio. São conquistas de todos nós. Que todos passamos pela fieira das reencarnações com as mesmas possibilidades. Que todos defrontamos a dor e a alegria em estados impermanentes da vida. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, vem oferecer à sociedade agora, em pleno malogro cultural e moral, porque nunca houve tanto progresso tecnológico e tão pequena conquista de luz. Verifiquemos que as pessoas estão enriquecidas de informações e estão pobres de sentimento. Vejamos Angola, vejamos a Bósnia, vejamos nossos lares, os conflitos domésticos, os conflitos de grupo, os conflitos de igreja. Como é possível que nós que estamos tentando interpretar a vida interplanetária permitamos-nos ao luxo de odiar, de guardar mágoas e ressentimentos, de detestar? São luxos mórbidos e perturbadores. Para poder mudar esse estado de coisas, veio o Espiritismo dizer-nos que a vida é breve e que deveríamos usá-la com sabedoria, que o nosso estágio corporal é muito curto, mas que Deus é o poder. Ele não se envolve nas nossas mesquinharias, isto é outra coisa. Ele não se preocupa com a nossa pequenez, porque Ele nos ama, estabeleceu o modus operandi da nossa evolução e enseja-nos os recursos para lográ-lo. Se sintonizamos com Ele, é claro que nos sentimos mais inspirados. Se nos afastamos dele, sentimos-nos perturbados. Os espíritos que atravessaram a aduana da morte, que saíram do invólucro material, voltam preocupados conosco, pelo amor, para divertir-nos, para chamar-nos a atenção para as responsabilidades relevantes da vida. Vem conclamar-nos a uma mudança de atitude, invitando-nos ao nosso aprimoramento moral, para diminuirmos o ciclo das nossas reencarnações. Na doutrina indiana está estabelecido o que chamam a roda de samsara. Pessoas que encarnam, desencarnam, reencarnam sem dar-se conta. A semelhança de alunos que repetem as classes e continuam sem aprendizado. O Espiritismo, iluminando a nossa consciência, vem propor-nos a tarefa de dignificação humana, para que rapidamente abandonemos a necessidade da nossa evolução carnal. Certa feita, perguntamos a Joana de Ângeles:
quando a senhora pretende reencarnar-se? Joana de Ângeles é o espírito mentor, a quem prestamos o culto da ternura. E ela me disse, quando você desencarne, hoje sou eu quem o conduz. Mais tarde, você estará liberado e eu estarei no eito da escravidão carnal para poder dar curso ao processo de evolução. Então eu lhe perguntei, mas minha irmã, a senhora ainda necessita de mergulhar na terra para sofrer? Não necessariamente, porém para amar. A reencarnação tem uma finalidade extraordinária. Estamos aqui para pagar, senão para reparar e também para exercitar o amor. Em minha família havia um membro que era uma personalidade peculiar. Esse cavalheiro consolidou uma expressiva fortuna e era, obviamente, um grande avarento. Ele dizia ter por mim uma amizade imensa. E como nós trabalhamos com pobres e crianças órfãs há 46 anos, ele nos visitava periodicamente e dizia-me, eu tenho-lhe uma grande admiração. Não sei como é que você, jovem, naquela época, e hoje também, teve a coragem de trabalhar com essa gente mal cheirosa, com esses meninos ingratos. Eles vão crescer e vão dar-lhe o pago. Porque esse amigo meu e parente, tudo o que fazia, tinha que ter remuneração, tinha que ter um pagamento. Como é que você pode? Eu digo, eu também não sei. Eu tenho a impressão que é porque eu os amo. E o pagamento é o ato de amar. Quando a gente ama, não espera nada, já está deliciando com o próprio amor. Imagine se aspirar o perfume de uma rosa, o que a gente espera mais? Já está fluindo. Ele meneava a cabeça e me perguntava, você não precisa de ajuda, não é verdade? Já perguntava na negativa, para poder dizer assim, é verdade. E eu dizia, é verdade. Ele não teve filho. Certo dia, uma família mudou-se para ser sua vizinha. E tinha um filho. Esse homem, avaro, indiferente e frio, apaixonou-se pela criança. E começou a ser agora pródigo em relação à criança. A comprar-lhe brinquedos, a comprar-lhe isto e aquilo, a deseducar a criança, de tal forma que os pais mudaram-se de cidade para verem livre desse padrão de ocasião. Vieram morar em Salvador, pois ele comprou um apartamento de frente da casa da criança para vir passar os fins de semana e mimar a criança com presentes e tal. Ia visitar a nossa instituição. Nós, àquela época, com 2.000 e poucas crianças, com mais de 100 crianças órfãs, ele olhava e dizia assim, está tudo bem, não necessita de nada, pois não? Eu dizia, pois não, não necessitamos de nada. E ele dava, na início, excesso àquela criança. E a criança foi crescendo e me dizia, tio Divaldo, eu tenho 50, 60 brinquedos, eu nem sei o que é que vou fazer de tanto brinquedo. E ele dizia logo, guarde-os. Eu digo, guarda, meu filho, para outra encarnação. Vá guardando, porque você vai morrer, vai reencarnar. E quando reencarnar, já reencarna com brinquedo. Só que vão estar superados, porque na outra encarnação são brinquedos eletrônicos. Era como se ensejasse o pedir. Passaram-se os anos. E ele comprou um edifício, ofereceu para o menino. Os pais desistiram da educação do filho, perderam o filho foi roubado. Ele continuou generoso com a criança, me visitava e me dizia, mas Divaldo, eu fico impressionado de você não precisar nada. Como é que você atende a milhares de crianças? Eu dizia assim. Mas assim como? Eu digo assim, como você está vendo. Mas você precisa? Eu digo, eu não. Eu sou funcionário do governo. E o governo do Brasil paga muito bem, como o de Portugal. Então eu não preciso de nada. Então eu estou muito bem. Mas eles precisam de alguma coisa? Eu digo, às vezes precisam de comer, às vezes precisam de vestir, de calçar, precisam de remédio. Mas não parece. Eu digo, não parece, mas às vezes precisam. Certo dia, este homem avaro ganhou na loteria. Aí foi a hora de eu dizer, meu Deus, não estou entendendo nada. Porque eu não ganho na loteria. Mas eu me lembrei também que não comprava o bilhete. E seria um fenômeno eu ganhar sem comprar o bilhete. Muito bem. Quando ele me telefonou, Divaldo, eu acabo de ganhar X.
e estou com uma fortuna que eu não sei o que é que eu faço. E meus 3.000 meninos famintos estavam necessitados de empurrão. Eu tive a tentação de pedir a ele, mas eu digo, não peço, porque são filhos de Deus. Eu disse, que bom. Mas fiquei magoado pela primeira vez na vida e fui à sessão mediúnica levando esta mágoa interrogativa. Estava na sessão mediúnica quando veio um espírito muito amigo nosso e disse-me, eu vou escrever-te uma história. E escreveu uma mensagem. Ao terminar a reunião, a mensagem contava a história de um homem que viveu no Marrocos e foi um homem muito bom até um certo nível de idade, amigo de um homem nobre, justo e muito rico. Este amigo acercou-se do poderoso, iludiu, roubou, levou a um estado de alucinação, degenerou-lhe a família e a sua vítima, desesperada, suicidou-se e ele se apropriou de todos os bens. Também morreu, porque a vida é impermanente. Passaram-se os anos, ele morreu, reencarnou-se e começou a acumular os bens que havia malbaratado. Reencarnou a vítima e agora o ladrão estava devolvendo o que roubou ao seu digno proprietário. Era meu parente e a criança. Eu fiquei tão contente de nem ser ladrão, de nem ser vítima. Quando esse meu parente me apareceu e me perguntou, Divaldo, já tive uma ideia do que vou fazer com o dinheiro. Eu disse, eu já sei. O que? Vai passar em nome do menino. Exatamente. Eu digo, paga, ladrão, para ter consciência de paz. Ele riu e disse, por que tu me chamas de ladrão? Eu digo, não sei, é uma imagem poética. Ele disse, mas é tão deprimente. Eu disse, mas é poética. Ele disse, pois, Divaldo, eu vou te contar. Eu tenho a impressão que tenho uma dívida enorme com ele. Quanto eu mais lhe dou, mais eu tenho vontade de dar. O que te parece? Eu digo, dá tudo antes de morrer. Porque se tu morrer, se vieres pra cá, querer psicografar para estar no cheque por meu intermédio, eu não deixo. A reencarnação é a chave que explica por que coisas más acontecem a pessoas boas. E porque essas pessoas boas de hoje foram más ontem. Quanta gente boa hoje que poderia ser melhor e não é. Quem de nós que não sabe o que é certo e o que é errado? Qualquer um de nós de nível medial de inteligência sabe. Mas nós dizemos assim, eu vou fazer, não faz mal. Depois eu dou um jeito. Aí desencarna, sem dar um jeito, volta para recuperar. A vida tem uma proposta psicológica edificante. É a de amar. Amar integralmente. Esquecer do mal que existe em nós, o primo Guru, e deixar que o príncipe Pandava, a virtude, sobressaia e nos enseja a felicidade. Se por acaso em nosso relacionamento temos pessoas difíceis, isto é um desafio, não é um castigo. Que significado teria a vida se todo mundo fosse feliz? Seria tão monótono. A coisa que mais me aborreceria no reino dos céus, e eu pretendo não ir para lá, é a monotonia. Ficar todo mundo sentado, os anjos tocando harpa a eternidade inteira, quem aguenta? E a gente se abanando, sem fazer nada, naquela aposentadoria. Aqui na Terra, quando nós nos aposentamos, fazemos neurose. Porque a pessoa está acostumada a trabalhar. Quando se aposenta e fica dentro de casa, não há esposa que aguente marido aposentado. A técnica é ponha-o na rua. Porque senão ele fica economizando gás, apagando a luz, dizendo que a goteira está pingando. Porque ele tem que fazer algo, e como não tem que fazer, perturba a pobre da mulher. Agora no reino dos céus, a eternidade inteira. Contava hoje um amigo, que Chico Xavier me narrou, que certo dia uma alma foi a Deus e lhe perguntou, Senhor, para vós, 1 milhão de anos, que dimensão tem? Deus disse-lhe, 1 milhão de anos, para mim, é como um segundo. Então a alma ficou emocionada. E 1 milhão de dólares, que significado tem para vós? 1 milhão de dólares, bom, para mim, é 1 centavo. A alma disse, Senhor, dá-me 1 centavo. E ele disse, espera 1 segundo. É necessário que nós
Sejamos aqueles de alma rica, que espraiemos o amor nesta hora de calamidades e de dores. Sejamos nós aqueles que nos libertemos dos problemas. Estemos reencarnados. Trabalhemos para ganhar cada hora o soldo da plenitude. Façamos o melhor ao nosso alcance. Todos dispomos de ferramentas superiores para a paz. Investemos no amor. E o amor que é Deus responder-nos-á com plenitude e com infinita alegria. Graças à reencarnação, iremos entender a problemática do seminário de amanhã, na loucura, na obsessão, porque a reencarnação é a base da nossa vida e sem ela, a nossa vida seria uma estupidez, porque haveria os eleitos e os amaldiçoados, os felizes e os desgraçados, os aquioados e os esquecidos, em nome de um Deus que se proclamaria Senhor da Justiça. Por isso, o Rabino Kushner, da Igreja Hebraica de Nova York, da sinagoga, termina o seu livro, que está traduzido ao português, Quando Coisas Más Acontecem a Pessoas Boas. Deus não tem poder só porque a intolerância religiosa do Sr. Kushner não me permitiu esta visão cósmica da reencarnação. Se ele pudesse examinar no Talmud, um dos livros que interpreta o Torá, que o hebreu não manda queimar o corpo porque espera voltar à terra e reencarnar-se. Se ele se recordasse de que Elias morto estava vivo em João, o Batista, como diz a Bíblia no Novo Testamento, ele entenderia que a sua não foi a dor terminal, que Aaron, seu menino portador de progénia, era alguém que havia usado o corpo, como hoje está na moda, o culto do corpo, viver para o corpo impermanente, e que agora retornava num corpo deficiente para viver para a alma. Nós somos um espírito imortal. Trabalhar por esse espírito imortal é a proposta da nossa vida. Deste modo, façamos uma revisão de conceitos nossos, tiremos a ferrugem mental, modifiquemos a disposição emocional e ao invés de andarmos queixosos, amargurados, como me contou muito bem um médico na noite passada, que uma senhora muito doente foi a uma igreja claudicando com reumatismo e perguntou ao sacristão: ô meu filho, aqui tem Nossa Senhora das Dores? O sacristão disse assim: não senhora. E tem Nossa Senhora dos Remédios? Não, senhora. Mas tem Nossa Senhora de Fátima, que é da Clínica Geral. A senhora pode recorrer a ela. Então, aqueles que estejamos procurando a Senhora das Dores, a Senhora dos Remédios, vemos a Senhora da Clínica Geral, a reencarnação, purificar-nos, libertemo-nos da queixa, da amargura. Não fiquemos cultivando o lado negativo das coisas. Há pessoas que andam escarafunchando o que não devem. Há pessoas que adoram martirizar-se. Chegam a fazer perguntas. Será que é verdade? Ficam até de dizer uma coisa que não quer. Então, quando ele diz a pessoa, eu sabia. E aí fiquei feliz. Sadomasoquista. Está necessitando imediatamente de um psiquiatra. É o estado de distúrbio, porque a vida é bela. Quando viemos para cá, dizíamos ao irmão que nos trazia: meu Deus, que maravilha! Esses tons de amarelo da natureza, as papoilas, essas flores miúdas, esse tapete que se modifica, na primavera que chega, ridente, apaixonada, mas também no outono há tanta beleza. Quando as árvores empalidecem, enrubescem, suas folhas caem, e seus dedos que vão enfrentar o deserto, como ramos de sofrimento falando a Deus, sabem que na próxima primavera vão reverdecer, vão dar vida, porque Deus é amor. Que nós, aqueles que viemos de Deus e a Deus voltaremos, possamos dizer: Senhor, existe na minha vida tanta ufania, que ao invés de reclamar, eu quero dizer que a respeito da minha alegria,
Uns vêm aqui xingar, blasfemar, rebelar-se. Eu não. Eu venho dar. Quero dizer-te que a vida é bela e é colorida, é consentida. Eu tenho tanto que agradecer e tão pouco para pedir, que seria uma tragédia se aqui eu viesse para algo conseguir. Então, Senhor, deixa-me dizer-te que amo a vida, agradecer-te porque é colorida. Muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração. Eles andam na treva, debatem-se na escuridão, sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor gemendo na alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que semeiam, que aram, que agasalham, mãos do amor e de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos da caridade, mãos da solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que ajudam a velhice, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, deformados, desgraçados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também andarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um gramado de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, porque a ti sempre terei, e te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores.
de mais nada, queria agradecer, e há pouco esqueci, mas esses esquecimentos também estão no programa, que está connosco o Presidente da Federação Espírita Portuguesa, o irmão João Xavier de Almeida, e também outros 3 dirigentes dos 5 que compõem a presente direção da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, queria também agradecer a presença e desejar também as boas-vindas e a boa estada entre nós. O nosso irmão Divaldo poderá responder a algumas perguntas que queiram fazer. Claro que teremos que suster, se forem muitas, a certa altura. De qualquer forma, a pessoa que fizer a pergunta, agradecíamos que a fizesse em voz alta e que, dentro do possível, se referisse a problemas de caráter geral ou a dúvidas que interessem à generalidade e que não se pessoalizassem as perguntas. Queria também dizer que, depois das perguntas, há ali uma banca de livros que se destina fundamentalmente, como todos sabem, já ouvimos fartamente referir isso na televisão ou na rádio, que se destinam, porque são doações do Divaldo, são escritos por ele a maior parte, são doações já, são do caminho às crianças, de que ele já tem falado, bem que as pessoas que quiserem adquirir livros e depois Divaldo certamente que porá um autógrafo. Então podem começar as duas perguntas. É a seguinte: na tentativa de poder aclarar o século da reencarnação, quais os argumentos mais próximos e fortes que nós contemos para poder esclarecer, sem deixar margem de dúvida àquele que vacila? Dúvidas sempre existirão, porque em filosofia é muito saudável duvidar. Por maiores que sejam os argumentos, há pessoas tão resistentes às ideias novas que recusam quaisquer informações. Há ainda gente que duvida que o homem foi à Lua, apesar de ter visto reiteradas vezes na televisão, no cinema, afirmam que se trata de fenômenos fraudulentos. Mas nós temos a evidência das reencarnações. Primeiro, sinais de nascença. Pessoas que nascem com um sinal em determinada parte do corpo e que, levadas a estado de hipnose, revelam que foram projéteis que lhes vararam o corpo, deixando uma marca. Os americanos e os ingleses estudaram com profundidade o assunto de birthmarks. As lembranças de encarnações passadas, que a psicologia chama o déjà vu. Pessoas que, chegando a determinado lugar, têm a impressão de que já conhecem o lugar. Quando encontramos alguém, temos a sensação de que já conhecemos alguém. Fatos que nos narram e que nos são profundamente familiares. A história recente da Segunda Guerra Mundial conta-nos o exemplo do general Patton, que, chegando ao norte da África, com as grandes tropas dos aliados, depois de guerrear e ser vitorioso, ele levou as tropas para visitar sítios arqueológicos que ainda não estavam descobertos, onde ele se lembrava de ter vivido, e, realizadas as escavações, se comprovou a realidade da sua existência naqueles lugares. Portanto, o déjà vu. Lembranças inconscientes de outras vidas afetando a personalidade do indivíduo. Indivíduos portadores de dupla personalidade, cujas personalidades revelam experiências do presente e experiências do passado. A mais célebre do século atual foi estudada e está num livro que se chama O Caso de Bradley Murphy. Uma jovem que, hipnotizada nos Estados Unidos, contou que havia vivido na cidadezinha de Cork, na Irlanda. Ela falava o dialeto irlandês, ela tinha os hábitos, os costumes, descreveu toda a indumentária da época. Foi feita uma grande pesquisa por seleções do Reader Digest,
junto ao Museu Britânico, e se constatou que este fato paranormal era extraordinário, porque mesmo nas anotações da Inglaterra, Cork era um pequeno posto de troca de cavalos das diligências, e que mesmo as pessoas mais eruditas da região não sabiam, porque o lugarejo desapareceu da voragem da época. Então, as lembranças de encarnações passadas são evidências às obsessões. Um dos mais notáveis psiquiatras contemporâneos, o Dr. Stanislav Grof, tcheco-eslovaco, ainda do tempo antigo, realizando experiências com esquizofrênicos, ele constatou que a terapia tradicional não lograva curar esses doentes. Logo depois veio o período hippie, em que se começou a usar mescalina, ácido lisérgico. Ele aplicou ácido lisérgico número 20 nos seus pacientes que entraram no estado alterado de consciência e voltaram às encarnações passadas. Então, o Dr. Stanislav Grof escreve um livro científico notável que se chama Além do Cérebro, mostrando que além do cérebro existe uma vida inteligente e que esta realidade é compatível perfeitamente com a reencarnação. As experiências dos 30 anos entre os mortos e agora com o Dr. Weiss, muitos mestres, muitas vidas, documentam a regressão de memória. Porém, o mais notável é a terapia de vidas passadas. Pessoas com problemas de comportamento sexual, impotência e frigidez, depois de passarem pelo analista, pelo psicólogo, são levados a um estado de regressão consciente. E nesse estado de regressão consciente voltam ao passado quando vão detectar a causa sexual de ordem emocional do problema que as aflige. Contam a encarnação, submetem-se a uma terapêutica e libertam-se do problema. Um grande número de psicólogos transpessoais, direcionados pelo Dr. Morris Nesserton, de San Diego, na Califórnia, estão aplicando a terapia regressiva, a terapia das vidas passadas, para demonstrar que na raiz de cada enfermidade físico-psíquica há um problema de encarnação anterior. Então, no sentido global, poderemos apelar para esses fatores hoje em voga na psicologia e também na psiquiatria como fundamentos da reencarnação. O senhor falou no estado nirvana, eu não sei o que é, o senhor pode explicar para mim? O conceito indiano de nirvana corresponde à paz, tranquilidade, ausência de necessidades, de ansiedades, ausência de paixão, ausência de dor. É o reino dos céus da tradição bíblica. Os indianos chamam Samadhi, Nirvana, reino dos céus ou paraíso. São equivalentes. Vivaldo, sabemos que a alma se separa do corpo quando desencarna. Qual o motivo por que há corpos que foram sepultados há vários anos e não se decompuseram? Hoje a ciência tenta explicar que possivelmente as pessoas ingeriram substâncias químicas que produziram a conservação cadavérica. Outros estudiosos asseveram que é da própria constituição química do subsolo, mantendo a preservação. Havia uma tradição de que as pessoas bem-aventuradas, os santos, não tinham o cadáver consumido pelo fenômeno biológico da degeneração. Mas hoje a ciência médica, pelo geral, e a biologia, acreditam na ingestão de certas substâncias conservantes do cadáver. Então, esta é a concepção que nós espíritas temos. Não teria nenhum significado o cadáver ser preservado para caracterizar o estado de evolução do espírito. Porque o espírito, liberando-se da matéria, não lhe dá mais nenhuma assistência. Daí somos unânimes em acreditar
que são fenômenos biológicos sob ações de determinadas substâncias químicas. Muito obrigado. Estamos a falar vivo. E o nosso irmão tocou há pouco nessa história dramática. Noutra situação, naturalmente, com filhos com corpos perfeitos, inteligentes, cultos, com todas as condições sociais e económicas para poderem ser felizes, entregam-se à toxicodependência, adquirem SIDA. Como entender, como compreender essas situações? Os dois problemas são hoje dois grandes cavaleiros do Apocalipse. Quando vemos a SIDA, recordamos-nos da simbologia de João na ilha de Pátimos, vendo o cavaleiro amarelo espalhar na terra o bafio de uma grande desgraça. E as tradições interpretaram o cavaleiro amarelo como as febres, as epidemias, as enfermidades degenerativas. Hoje nós vemos na SIDA e na toxicodependência a presença mais cruel do descalabro humano atingindo essa culminância do sofrimento. Porque ambos foram buscados pelo próprio homem. Sabemos, tecnicamente, que o vírus HIV, no macaco barriga verde, na África, mantinha uma vida de equilíbrio com o animal. E o seu sistema imunológico permanecia inatacado. Graças à grande convivência de mulheres com esses animais e pequenos símios, mordidas e arranhadas, o vírus passou para o organismo humano, ainda aí sem nenhuma agressão ao sistema imunológico. A promiscuidade sexual, a variação de parceiros, a imundícia deu resistência ao vírus que passou a alojar-se no núcleo da célula, destruindo-a e caindo na corrente sanguínea, tornar-se hoje um dos vírus de maior capacidade de mutação de que a história tem notícia. Porque quando os cientistas conseguem uma provável vacina para ele, ele muda de características de vida, ficando a vacina imune ou a terapia. Mas mesmo aí, foi a criatura humana que foi buscar a infecção e uma vida sexual promíscua. E o que a mim me surpreende em muitos países, a começar do Brasil, são as campanhas contra a SIDA, em que tem a preocupação de se tomar medidas acautelatórias, mas não de se tomar medidas de dignificação humana. Então se recomenda usar o condom, usar isto, usar aquilo. Faça sexo, mas tenha cuidado. Quando deveria dizer que a criatura humana não foi feita para o sexo. O sexo é que foi feito para a criatura humana. Não é se viver de sexo e para sexo. O sexo tem uma finalidade biológica, reprodutora, e que exige ser respeitado como o estômago, como os pulmões, como os rins, como o fígado. Toda vez que um desses órgãos é sobrecarregado, ele degenera, desequilibra. É um efeito natural. O sexo também. As glândulas genéticas estão equipadas de tal forma que qualquer excesso emocional e de carga leva-as ao estado de exaustão, de exaurimento, que faz o indivíduo toma estimulantes, usa droga, corre para o outro lado da alucinação, ou por timidez, ou por insegurança emocional, vai procurar o prazer de uma forma artificial. Então esses dois fatores que estão levando-nos ao estado de aniquilamento, já que ninguém se iluda, a Organização Mundial de Saúde prevê no ano 2000 100 milhões de infectados. Não é de pessoas com a SIDA, muito pior. Infectados infectando. Porque a pessoa que contrai, antes de saber que contraiu, está contaminando todo mundo. E cada parceiro com quem a jovem inexperiente ou perturbada e o rapazito ansioso mantém relacionamento, contamina-os. E eles passam a ser agentes transmissores. Então é necessário muito cuidado com a atividade sexual.
viver não para o do sexo, senão com respeito pelo sexo, através do amor. O amor é o parâmetro para nos levar ao respeito ao nosso parceiro, porque não temos o direito de o infectar, nem de infectar pessoas inexperientes ou imprevidentes que tomam nas nossas mãos. E a toxicomania, ou toxicodependência, graças às máfias internacionais, algumas amparadas por esquemas policiais no mundo, tornou-se a toxicodependência o outro lado da questão degenerativa. E vemos uma sociedade saudável, como disse Julieta Marx. Jovens com uma beleza física impressionante, uma inteligência lúcida, porém espíritos amargurados de outras encarnações, depressivos, angustiados, procurando mecanismos de afirmação nos estupefacientes, nas drogas adictivas e derrapando no estado que nos vai levar à violência urbana muito pior do que as guerras. Porque as quadrilhas de jovens, para poder comprar a droga, levam-nos a atacar, a matar, primeiro dentro de casa, roubando tudo da família, depois investindo contra os pais e saindo para as ruas, porque a toxicodependência exige a alimentação da substância em dose cada vez maior. Que fazer? Amar. Quem tem em casa esta cruz de cardos, ame a este crucificador inconsciente. Dialogue com o filho. Demonstre-lhe quanto o ama. Ao invés do reproche e da expulsão, a ternura e a segurança. Diga-lhe que sempre contará com a sua presença. Que no momento em que for necessário, seus braços estarão ao seu lado. Procure demonstrar que ele está doente, porque, em verdade, há uma certa deficiência química no organismo e no quimismo cerebral que leva o indivíduo à alcoolofilia e à toxicodependência. E dê todo o respaldo espiritual. Leve à casa espírita para tomar bioenergia, para ouvir o Evangelho, para receber as energias dos espíritos nobres, porque nesses casos há uma grande incidência de obsessão, como entre os alcoólatras. O alcoolismo é doença ou obsessão. E o alcoólatra é um ser carente e atormentado que precisa do nosso amor. Daí o Espiritismo propõe aos portadores de SIDA, aos toxicodependentes, uma assistência muito grande, feita de ternura e de unção, para que eles sobrevivam à grande crise, os segundos possam libertar-se da droga, porque os primeiros não se libertarão da SIDA. Cientificamente, não há cura. Ninguém se iluda com terapias alternativas, com fantasias que um médium curou, que outro curou. Não há cura. E gostaria de dizer, na condição de pai educador, aos jovens que me ouvem, cuidado. Não se ludibriem, porque não tem retorno. Por mais que se diga, não contamina, basta o primeiro contato. Contamina. Há organismos que são muito receptivos e contaminam-se ao primeiro orgasmo, ao primeiro toque de um alfinete infectado caindo na corrente sanguínea. E aí está o exemplo de médicos, de dentistas infectados e que por um pequeno corte, por um pequeno descuido, transmitiram aos seus pacientes. Então estes que foram buscar, não era karma, eles criaram karma agora. Há, no entanto, um karma da criança que nasce portadora de SIDA, da pessoa hemofílica que vai tomar uma transfusão de sangue e recebe o sangue contaminado, graças à negligência das autoridades governamentais. O que aconteceu em França e na Suíça, que venderam sangue contaminado para hemofílicos, faz que a terra trema diante dos nossos pés. O ministro da Saúde, médicos de hospital, sabendo que aquele sangue ia contaminar, e venderam-no. O que mostra que nós somos aquilo que fazemos de nós. Então,
Então essas vítimas inocentes, entre aspas, estão resgatando de encarnações passadas. Os que vão fazer uma cirurgia no hospital, qualquer um de nós. Demos o nosso sangue ou o sangue de um filho de um amigo. Mas como ele não pode ser usado imediatamente, podemos receber o sangue de um banco de sangue contaminado. E para curar uma apendicite, temos de presente uma sida. Daí a 3 ou 4 anos. Então é necessário que nós, as criaturas que pensamos e cremos na dignidade humana, levantemo-nos para profligar contra os comportamentos mórbidos e a indignidade humana. Não atacando, porém, realizando uma campanha de valores morais, de valores éticos. Porque todos nós estamos sob a espada de Damocles. Os que forem vítimas da circunstância é um fenômeno kármico. Mas os que foram ao bordel, ao motel, ou trouxeram para casa os infectados, ou os viciados, esses estão ainda gerando karma que vão pagar depois. Porque esse é o começo do karma. Mas a morte prematura será considerada suicídio. Porque não estava no programa deles se contaminarem. Contaminaram-se porque quiseram. Durante isto que ouvimos agora, portanto, disse há bocadinho que prevê-se, a Organização Mundial de Saúde prevê que no ano 2000 haja 100 milhões contaminados com SIDA. No ano 2010, no ano 2020, serão não sei quantos milhões ou não sei quantos bilhões. Então parece não haver esperança. Eu julgo que sim, que há. Qual, de facto, o papel fundamental do Espiritismo que desde Kardec foi trazido aos tempos modernos e qual o papel que o Espiritismo poderá efetivamente ter no nosso mundo atual? E mais, gostaria de saber, porque de facto não tenho bem essa noção, qual a dimensão mundial que a doutrina espírita já atingiu. Penso que tem havido uma evolução muito grande, mas gostaria de ter uma ideia mais geral de lá até onde é que já chegamos. Podemos chegar. A doutrina espírita é ímpar. E Kardec é o profeta dos tempos modernos. Em 1862, ele descreve os vários períodos da humanidade com a luz do Espiritismo. E diz que o período final seria o da renovação social. Portanto, o Espiritismo vai propor a renovação da sociedade. De que forma? Pela educação. É uma doutrina eminentemente educadora. Ela não pretende educar os outros, mas ela propõe que cada um se eduque. Por isso, eu fico às vezes surpreso com espíritas cheios de milindres, de problemas, de bobagens. O que é que estão fazendo do Espiritismo? É um rótulo. Porque o Espiritismo tem que nos transformar moralmente, ou do contrário, é um esporte. A tarefa do Espiritismo é educativa. O Espírito de Verdade disse textualmente, no capítulo 6 do Evangelho: Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos para saber conduzir-se. Daí nós temos com a doutrina espírita um compromisso com a sociedade. A nossa transformação moral irá transformar a sociedade. A SIDA não nos irá destruir, porque aqueles que perseverarmos nos bons costumes, não seremos contaminados. Criaremos uma consciência social em que as autoridades deverão ser dignas, através de votos honrados. Porque quando chegam os momentos eleitoreiros, nós começamos a votar de acordo com nossos interesses pessoais e não com os interesses do país e da comunidade. Eu vou votar em fulano porque ele vai conseguir que eu não pague tal imposto, vai dar um emprego para meu filho, mesmo que deixe 1 milhão de trabalhadores desempregados. Isso é falta de consciência. A consciência espírita vai dizer o que é melhor para nós, para o povo. E então nós vamos escolher homens dignos, onde eles não estejam. Por certo, aqui é diferente do Brasil. No Brasil até agora tem sido uma calamidade. Então é necessário que tenhamos esta consciência lúcida de erguer homens nobres para que façam leis justas e equânimes. E entre estas, a ganância argentária não vai levar vidas a riscos desnecessários. Então o Espiritismo realiza uma grande tarefa de educação, por incrível que pareça. Gandhi dizia: o maior contágio que existe não é da doença,
é da saúde. Não pode haver nada mais agradável do que conversarmos com uma pessoa otimista. Porque com o pessimista a gente conversa um pouquinho e diz assim, nossa, e sai de perto dele. Antes que nos contamine. Com o otimista a gente fica. E quando sai dali a gente leva um pouco de sol. Então Gandhi asseverava, se numa casa uma pessoa tem paz, a casa terminará por ficar pacífica. Se numa rua uma casa tem paz, a rua terminará por ficar ordeira. Se numa cidade uma rua tem paz, as autoridades serão chamadas a atenção e a cidade se pacificará. Num país que tem uma cidade de paz, ele terminará sendo harmônico. E no mundo que tem um país onde reina a paz, estamos próximos da paz mundial. Então ele definiu assim, se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Então ele sozinho dobrou o Império Britânico, libertou a Índia. E as paixões humanas dividiram a Índia e o Paquistão. E até hoje matam-se por paixões religiosas. Então o Espiritismo vem nos dar um programa de educação. Tudo o que você fizer, a si mesmo faz. É uma doutrina que conscientiza. Porque com o maior respeito que eu pessoalmente tenho por todas as religiões e até pelas não religiões, nós fomos mal educados na responsabilidade. Porque algumas religiões dizem, não importa ser má, basta arrepender na hora da morte que está salvo. Então o que se dá? Nós somos desonestos, aqueles que o são. Essas pessoas são irrefletidas, são impiedosas. Quando notam que vão morrer, arrependem-se. Aceitam Jesus como Salvador, mas não vão para o céu, porque a consciência não deixa. Ou recebem a extrema unção, tampouco vão para o céu. Porque a nossa consciência, mesmo bloqueada, um dia desperta. E não pode haver nada pior do que a consciência de culpa. Enlouquece. Aí está a neurose depressiva, a esquizofrenia, os estados dos suicídios terríveis. Todos nós nos recordamos de uma das maiores fortunas da Terra, que eu peço permissão não citar o nome, seria descaridade, dono de uma revista que anualmente publica as maiores fortunas do mundo, deu uma festa no Marrocos, no seu aniversário há 3 anos atrás, que ele gastou 10 milhões de dólares em uma noite. Convidou Elizabeth Taylor para ser a hostess e pagou-lhe $1 milhão só para isso. Pois este homem, com toda esta fortuna, que Deus sabe como adquiriu, suicidou-se no seu apartamento triplex em Manhattan, nos Estados Unidos. E então se começou a perguntar, mas que diria esta fortuna, este homem poderoso, amado, requestado, era um atormentado homossexual, contraiu a sida e matou-se. Ele enganou o mundo todo, mas não a consciência. A consciência sabia que era ele. Não estou julgando, estou analisando. E me lembro de uma pequena história brasileira, de um homem que tinha muitas terras e explorava as filhas dos seus colonos. Havia uma senhora, Yarrita, que tinha 3 filhas, e este homem perverteu as meninas e mandou-as para bordéis na cidade. E a pobre colona ficou ali, o que ela ia fazer? Ele era o dono das terras. Por fim ele morreu. Quando ele morreu, ela foi ao velório, e a viúva, chorando muito, disse assim, veja, Yarrita, como ele está bonito. Ele é de ser mesmo, iaiá. Só que ele está indo para o lugar onde todo mundo conhece o que ele é por dentro e não por fora. Era o problema da consciência dele diante da consciência cósmica. Daí o Espiritismo faz uma campanha de nos tornar pessoas responsáveis. E aprendemos isso com Jesus Cristo. Não faça outrem o que não deseja que outrem lhe faça. Quando nós conscientizarmos nossos filhos desde recém-natos, de que é um crime fazer a outrem o que não deseja receber de outrem, mudará a sociedade. O que é que nós vemos? Muitos pais cristãos educam seus filhos tornando-os verdadeiros títeres. Se alguém fizer isso, reaja, bata, agrida, chame seu pai e tal. Você é o meu rei. E fazemos deles verdadeiros monstros. Um dia se voltam contra nós. Daí a missão do Espiritismo é educativa.
Só através da educação, dizia Pestalozzi, poderemos salvar a humanidade. E como o Espiritismo é uma doutrina profundamente educadora, nós vamos interferir. No mundo hoje, o Espiritismo ganha espaço. Poderemos dizer, sem receio, que ainda somos uma grande minoria, mas já podemos ser uma cifra de mais de 50 milhões de espíritas conscientes militando na terra conhecida de hoje. Mas como o progresso se multiplica por si mesmo, isto rapidamente poderá multiplicar numa progressão geométrica e irá interferir na sociedade do porvir. Notamo-lo porque nos últimos 40 anos que eu sou espírita no Brasil, 47 anos, em que nós éramos apedrejados, bateram-me no rosto várias vezes, porque eu era espírita, escarraram-me na face, e não obstante, sobrevivi, os escarnecedores também, e a doutrina espalhou-se de tal forma que somos só ali mais de 20 milhões, mudando as estruturas da nacionalidade e criando uma ética, porque já estão em nossas escolas no país quase 1 milhão de crianças, que estão recebendo o Evangelho de cedo, preparando-se para dias melhores, e em breve, por certo, a sociedade vai mudar, porque o sofrimento fará o que o amor não conseguiu. Daí se dizer normalmente, entra-se no Espiritismo pelo amor ou pela dor. Que nós entremos pela lógica que nos dá o amor, porque a dor é sempre dilaceradora. Respeito recíproco. O que importa não é como adoramos a Deus, mas que adoremos a Deus. Se o nosso filho é um católico honesto, ou um protestante, ou da igreja quadrangular, ou um testemunha de Jeová, que é fiel, respeitemos-lo. Porque ele tem o direito de seguir a sua consciência. É a questão número 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, cada um responde pela sua consciência. Agora que o pai espírita dê exemplos que despertem a curiosidade do filho. Porque essa pessoa é muito espírita no centro, não em casa. O que é lamentável. É muito bom pregador para os outros, mas não para viver o que prega. E isto é lamentável porque responde pelo fracasso de outras religiões. Mesmo que o nosso filho seja ateu, temos o direito de respeitá-lo. Porque ele vai responder por ele. Agora temos o dever de orientá-lo. Enquanto esteja sob a nossa dependência econômica e em nosso lar, nós o orientaremos corretamente. E ele fará o que lhe aprouver. Mas nós orientaremos. Mas se o filho já tem a formação religiosa, devemos respeitar. Muito obrigado. Como resumo da sua bela lição, eu queria que esclarecesse um estudo que estou a ter muito. O resumo da sua bela lição que nos deu hoje sobre o sofrimento está na relação direta da conduta do homem. No dia em que o homem deixar de praticar ações condenatórias, em pensamentos, em palavras, em obras, o sofrimento e a amargura da humanidade hoje desaparecerá. Se o homem enredar depois o caminho do amor e da paz e da fraternidade. Mas, realmente, nos depurarmos, não repetiremos os enganos que nos geram karmas. As ações positivas irão promovendo-nos de tal forma que os nossos retornos ao mundo físico já não serão para reparar, senão para crescer. A nossa meta é a perfeição relativa. Como disse muito bem Jesus, é o reino dos céus dentro de nós. Só o lograremos depois que nos despojarmos da natureza animal que nos leva ao erro e que produz o sofrimento. Exatamente. Formulando votos de muita paz para todos,
E amanhã, às 9h30 da manhã, cá estaremos para o nosso seminário sobre loucura e obsessão. Boa noite.